Olá, minha galerinha linda do primeiro ano. Belezinha, belezinha, gente? Vamos lá, mais uma aulinha aqui, né, com o professor Fabiano. Morrendo de saudade de vocês, mas tem que ser dessa maneira. Gente, a aula de hoje vou fazer uma transição, vou sumir um pouquinho, tá bom? Para vocês verem a matéria, né, que eu preparei para vocês. Tá bem legal hoje a matéria, hein? Esse vídeo. Vamos lá. Bom, pessoal, esse vídeo é do setor 212, como a gente já sabe, né? Sempre, livro 6, capítulo 7, razões trigonométricas inversas. Razões trigonométricas inversas. Essas razões são essas três aqui, ó. Cotangente, secante e cossecante. Bom, vamos lá. Nós já aprendemos seno e cosseno e tangente. Certo? Sendo que a tangente de x, por exemplo, é seno de x sobre cosseno de x. A gente já viu até num exercício no vídeo anterior. E um outro acho que também no vídeo anterior ao anterior, não é isso? Então, nós vamos agora fazer a cotangente, a secante e a cossecante. A cotangente, pessoal, é 1 sobre a tangente. O que quer dizer isso aqui? O inverso da tangente. O inverso da tangente. Mas como a tangente é seno de x sobre cosseno de x, então o inverso é o cosseno sobre o seno. Então, cosseno de x sobre seno de x. X é um ângulo, gente. Pode ser 30 graus, 45 graus, 60 graus. Tá legal? Lembrando que a gente vai estar sempre, por enquanto, fazendo do primeiro quadrante. Tá legal? Antes de iniciarmos o círculo trigonométrico mesmo. Porque o círculo trigonométrico, vocês viram lá na aula anterior do vídeo 22, que ele foi dividido em 4 pedaços. Cada pedacinho a gente chama de quadrante. A gente fez só do primeiro, tá legal? Que eu mostrei a vocês lá no vídeo anterior. Então, a cotangente, beleza? Ó, é cosseno de x sobre seno de x, a cotangente de x. Ou 1 sobre a tangente de x. Tanto faz, esse ou esse. Tá legal? Para calcular a cotangente. A secante é o inverso do cosseno. Então, a secante de x é 1 sobre o cosseno de x. O que quer dizer isso aqui? O inverso de cosseno de x. Por exemplo, se o cosseno de x for 3 quartos, a secante é 4 terços. É o inverso. Então, ó, cosseno de x igual a 3 quartos. Secante de x, 4 terços. Beleza, galerinha? A cossecante é o inverso do seno. Então, vamos supor que o seno seja o seno de x aqui, ó, seja meio. 1 sobre meio dá 2. Ou seja, o inverso de 1 meio é 2 sobre 1, 2. Então, se o seno de x é 1 meio, a cossecante é 2. Se o seno de x for 3 quartos, a cossecante de x, 4 terços. E assim vai. Então, se o seno de x for 3 quintos, a cossecante de x será 5 terços. Então, vamos lá, última. Seno de x igual a 3 quintos. Então, a cossecante de x igual a 5 terços. Beleza, galerinha? É só inverter. Posição de numerador com denominador. Isso quer dizer 1 sobre alguma coisa, como a gente viu lá. Agora temos as relações derivadas de todas de seno e cosseno, gente. Tudo sai de seno e cosseno. Olha só, a primeira demonstração é essa que a gente vai decorar aqui embaixo, ó. Tangente ao quadrado de x mais 1 igual a secante ao quadrado de x. Mas ele fez uma demonstração. Ele pegou a relação fundamental, que eu brinco e chamo de Deus, a relação mais importante que tem na trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a gente estudou na aula 22, vídeo anterior. Aulinha de hoje ainda. Tá? Ele pegou e botou tudo sobre o cosseno. Ó. Cosseno, cosseno e cosseno. Ó. Aqui embaixo cosseno, aqui embaixo cosseno, aqui embaixo cosseno. Virou isso aqui. Só que isso aqui, gente, é a tangente ao quadrado de x. Por quê? A tangente de x não é seno de x sobre cosseno de x? Então, quando você tem quadrado de seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado, virou tangente ao quadrado. Beleza? Ele disse que fala aqui. Isso aqui dá 1, gente. Isso aqui dá 1, porque o número dividido por ele mesmo é 1. E esse aqui é 1 sobre o cosseno de x, não é a secante de x? Então, virou secante ao quadrado. Ó. Então, esse aqui virou isso, esse aqui virou 1 e esse aqui tangente ao quadrado. A relação é essa. Vocês têm que decorar isso aqui. Tangente ao quadrado de x mais 1 igual a secante ao quadrado de x, ou secante ao quadrado de x igual a tangente ao quadrado de x mais 1. Bom, pessoal, olha só, eu vou andar um pouco rápido nesse número 2. Ele fez para demonstrar essa fórmula aqui, ó,
Agora, cossecante ao quadrado de x igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Então, 1 mais a cotangente ao quadrado de x igual a cossecante ao quadrado. O que ele fez? Na relação fundamental, né, Deus, ele pegou e botou tudo sobre seno ao quadrado, ó, tudo sobre seno ao quadrado. Isso aqui virou 1, que é esse aqui, ó. Esse aqui virou cotangente ao quadrado, tá aqui. E esse aqui virou cossecante ao quadrado. Belezinha, galera? O que vocês têm que decorar, vamos voltar um pouquinho. Vocês têm que decorar essa daqui da cotangente, cosseno sobre seno. Secante x, 1 sobre cosseno. Cossecante x, 1 sobre seno. E vocês têm que decorar essas duas que eu demonstrei aqui embaixo para vocês. Ó. Essa daqui, decoreba. E mais um pouquinho só. Voltar, descer só mais um pouquinho aqui. E decorar essa daqui, ó, gente. 1 mais a cotangente ao quadrado de x igual a cossecante ao quadrado de x. Ou cossecante ao quadrado de x igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Olha só, agora vamos lá, gente. Se x é um ângulo agudo e tangente de x igual a 2, tangente de x igual a 2. Calcule cotangente de x, secante x e cossecante x. Então, olha só que facinho. Se a tangente de x é igual a 2, a cotangente é o inverso. Qual é o inverso de 2? Aqui, ó, 1 meio. Então, a cotangente é igual a 1 meio. Beleza? Agora, ó, para calcular a secante e a cossecante, eu preciso do seno e cosseno. Por quê? A secante de x é 1 sobre o cosseno de x. E a cossecante de x é 1 sobre o seno de x, que a gente viu lá em amarelinho, lá em cima no vídeo, que vocês podem voltar depois. Para calcular a secante x e a cossecante, devemos calcular seno e cosseno. Então, vamos usar Deus, relação fundamental, ó, Deus. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Só que olha só o que eu fiz, gente. Eu peguei esse cosseno ao quadrado e joguei para esse lado. Então, ficou 1 menos cosseno ao quadrado de x. A gente sabe pela fórmula que a tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Mas ele diz que a tangente de x lá no probleminha é igual a 2. Então, 2 é igual a seno de x sobre cosseno de x. Multiplicando cruzadinho aqui. Aqui embaixo, né? 1 do 2. Então, 1 vezes seno de x, ó. Igual a esse 2 vezes o cosseno de x, 2 cosseno de x. Só que agora a gente vai usar isso aqui, ó. Esse aqui que está mais prático, ó. Esse aqui. Esse aqui é mesmo desse, gente. Só joguei o cosseno para cá, tá legal? Então, ó, onde apareceu o seno, você vai botar 2 cosseno de x. Só que ele aparece ao quadrado, ó. Aqui, ó, o quadrado, esse aqui, o quadrado. Então, eu vou escrever 2 cosseno ao quadrado de x igual 1 menos cosseno ao quadrado de x. Aqui, ó, isso aqui eu repeti. Esse veio para cá, repetido. Tá legal? Aí, ó, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Também repetir. Joga esse menos cosseno ao quadrado de x para cá, vai positivo. Então, vai ficar somado com esse aqui, vai dar 5 cosseno ao quadrado de x. Igual a 1. Esse 1 daqui, ó. Aí, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 quinto, porque jogou o 5 para cá. Tá multiplicando, vem dividindo. Belezinha, galerinha? Beleza. Então, eu tenho que fazer o cosseno de x, a raiz quadrada desse 1 quinto. Raiz de 1 é 1 e raiz de 5 é 5. Mas eu já racionalizei, já calculei, gente. Tá? Vai ficar, na realidade, vai ficar 1 sobre a raiz 5, que vai dar a raiz 5 sobre 5. Tá legal? Então, o cosseno a gente já calculou. O seno, a gente viu aqui em cima, aqui, ó. Tá aqui, ó, aqui, ó. Seno é 2 vezes o cosseno. Então, eu repeti aqui embaixo em laranjinha, ó. Vamos lá. Aqui embaixo em laranjinha. E só substituir o cosseno por raiz 5 sobre 5. Então, o seno é 2 raiz 5 sobre 5. A secante é 1 sobre o cosseno. Mas quanto é o cosseno? Ó, tá escrito em azulzinho, ó, que vai chegar ali, no limite. Aqui, ó, raiz 5 sobre 5. Então, a secante é 1 sobre raiz 5 sobre 5. Racionalizando isso, né? Faz o inverso disso aqui é isso, tá? É só pegar o inverso desse número, ou seja, 5 sobre a raiz 5, tá aqui. Secante é o inverso do cosseno. Beleza, gente? Então, a secante vai dar a raiz 5, tá? Racionalizando ela.
Agora, cossecante é 1 sobre o seno, ou seja, o inverso do seno. O seno é 2 raiz 5 sobre 5. O inverso é esse aqui, ó. Já peguei o inverso, já botei o inverso. Fazendo a racionalização, ó, dá uma olhada aí. Né? Multiplica pela raiz 5 numerador e denominador, vai dar 5 raiz 5. E raiz 5 vezes a raiz 5 dá 5, gente. Então, 2 vezes 5, 10. Aí, ó, já cortei 5 vezes 5, raiz 5 sobre 2. Beleza, galerinha? Então, exercício terminado. Fizemos tudo. Determine os valores tangente, cotangente, secante e cossecante, sabendo que cosseno igual cosseno de x igual a 4/5. Tá? Tudo é x. Repara que o ângulo todo é x. Então, se esse x é 30 graus, eu quero calcular o cosseno de 30 graus, o seno de 30 graus, a tangente de 30 graus, enfim. Só que ele deu o cosseno, gente. Então, na relação fundamental, aqui aumentou bastante aqui. Na relação fundamental, galerinha, tá legal? Nós vamos a ela. Então, nós vamos usar 4/5 ao quadrado, que na realidade é 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, tá aqui, ó. Aí joga para cada 16/25 avos, fazendo o MMC 9/25, então o seno é só a raiz quadrada de 9/25, 3/5. Pela relação fundamental, eu calculei o seno, já que ele deu o cosseno. Beleza, gente? Só que a tangente é seno sobre cosseno, não é isso? Então, 3/5 sobre 4/5. Aí, fazendo os cálculos, nós vamos encontrar 3/4 para a tangente. Beleza, galerinha? Para calcular a cotangente, o inverso de 3/4, 4/3. A tangente era 3/4, então a cotangente 4/3. E como é que eu calculo agora? A cotangente está aqui. A secante é o inverso do cosseno. O inverso de 4/5, o cosseno é 4/5, 5/4. Beleza? Só fazer rápido, gente. 5/4. Então, a secante é 5/4. E a cossecante é o inverso do seno. O seno era 3/5, então o inverso 5/3. Beleza, galerinha? Vamos voltar aqui, né? Vou dar mais uma transiçãozinha para a gente fechar a nossa aulinha. Então, olha só, gente. Existem bastante fórmulas para essa semana. Existe a fórmula do vídeo 22, tá? Vídeo anterior a esse, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Você pode trocar o x por tetra, por alfa, por gama, por y, sendo x, y, alfa, beta, gama, tetra, um arco. Um arco que é 1 grau. 30 graus, 45 graus, 60 graus. E a gente está trabalhando, como eu falei, ainda no primeiro quadrante. O que quer dizer isso? Um ângulo agudo. Então, esse x ou esse tetra, tá legal? É um ângulo agudo, menor que 90 graus, entre 0 e 90 graus. Tá legal? E todas essas relações, nesse primeiro quadrante, ou seja, sendo um ângulo ou um arco agudo, tá legal? Um ângulo menor que 90 graus, todas as relações, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente, todas as seis relações, galerinha, beleza? São positivas. A gente vai ver que no segundo quadrante algumas são positivas, outras são negativas, no terceiro mesma coisa e no quarto mesma coisa. Mas no primeiro quadrante todas elas são positivas. Beleza, pessoal? Tranquilos? Então vocês têm que decorar tanto a aula da 22, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. A tangente de x a gente já tinha estudado, seno de x sobre cosseno de x. Nesse vídeo atual que eu estou falando ainda, né, para vocês, nós trabalhamos a cotangente, a secante e a cossecante. Além daquelas duas relaçõezinhas derivadas. Beleza? Bom, fiquem com Deus, não deixem de fazer os Google Forms, não deixem de estudar, de olhar os exercícios que eu coloquei para vocês como auxílio, né, para vocês aprenderem melhor a matéria, tá legal? E não deixem de assistir às aulas ao vivo do professor Leandro. Um beijo, galera. Mais uma vez morrendo de saudade de vocês. De verdade mesmo. Beleza? Então vamos encerrar nosso vídeo e fiquem com Deus, tá? E se cuidem. E não deixem de estudar, galera. Um beijo.